Um homem invade uma creche e com um machadinho, uma machadinha, mata 4 bebês. Como que a política esquerdista ajuda, não é só, ela não é a única responsável, mas ajuda a fomentar, a despertar esses tipos de desgraças? Olha, neste vídeo eu quero dizer que no final das contas, cada um é responsável por aquilo que faz. E esse rapaz é responsável por aquilo que faz. Por isso que você viu, eu nem falei que louco, porque a galera hoje gosta de usar isso, né, como desculpa para justificar todo tipo de prática imoral. Não, ele não tinha culpa, ele é doido. Não, eu falei homem. Ou melhor, um assassino. Cada um é responsável por aquilo que faz, mas políticas esquerdistas ajudam em muito a fomentar esse tipo de desgraça. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então hoje nós amanhecemos aí, acordamos com essa notícia trágica e triste. Um assassino, um monstro, invade uma creche. Estão dizendo que motivado por um jogo, pelo amor de Deus. Que nível que nós chegamos. Mas deixe-me dar aqui algumas lições que servem até para nós mesmo, como indivíduo, para que a gente não se torne um monstro. Talvez não, você não vai sair aí dando machadada em criança, mas você se torna uma pessoa pior, por conta de algumas ideias que permeiam o nosso país. Você pode cometer monstruosidade na sua casa aí. Então algumas políticas esquerdistas, e não apenas esquerdistas, mas que ajudam a mudar essas desgraças e ajudam a fomentar esse tipo de tragédia. Primeiro, o desarmamento, que não é uma virtude, uma desgraça apenas da esquerda, mas de todo o regime totalitário. É que a esquerda é totalitária. Então esse negócio de desarmar o povo, é óbvio que isso fomenta esse tipo de coisa. O Estado não pode nos proteger 24 horas por dia, a gente sabe disso, é impossível. Agora você imagina, se um bandido desse sabe que em cada escola tem gente armada ali. Isso vai impedir? Talvez não, mas ele vai pensar 2 vezes. E, gente, é assim que acontece, por exemplo, como é que os bandidos fazem na rua para escolher roubar um carro? Eles optam por aquilo que é mais fácil. Você não repara? No centro do Rio de Janeiro tem uma senhorinha. Por que eles optam ir até a senhora, para roubar a senhora? É mais fácil. Eles sempre optam pelo alvo mais fácil. É óbvio, então, se nas escolas o povo pudesse ter o direito de se defender, é claro que esses caras pensariam muito mais. Tem uma matéria muito interessante na Gazeta do Povo, do ano passado, assinada pelo Benê Barbosa, um especialista no assunto. O título da matéria é Áreas livres de armas legais, mas não de loucos. E aqui tem muito a ver com o que é conhecido nos Estados Unidos, né? Áreas livres de armas, o gun free zones, áreas livres de armas. E aí ele conta algo interessante aqui, ele fala assim: ao pesquisar tecnicamente os massacres registrados mundo afora, tem-se nítida a constatação de que o fato de terem ocorrido em locais onde armas são proibidas não é coincidência. Olha onde que os criminosos eles optam ir por onde? Em tais lugares é proibido o uso de arma. Então, o cidadão de bem não vai com arma, mas o bandido ele não obedece lei, né, gente? Olha que coincidência. Os bandidos eles planejam massacres onde? Onde é proibido arma. Ou seja, ele sabe que ali ninguém vai impor risco a ele. Que coisa! Então, ao contrário, o que se vê, sobretudo quando o assassino permanece vivo, é a escolha criteriosa desses locais para os ataques, pois ali não há chance de reação da vítima, o que pode impedir a ação, cessando sua investida. Na chacina de Virginia Tech, ocorrida em 2007 em uma gun free zone, ou seja, lá não podia ter arma, segundo a lei, mas o bandido não obedece. A liberação para que alunos e professores pudessem frequentar o campus armados entrou em discussão, porque a investigação demonstrou que, se isso fosse uma realidade, o ataque teria cessado na primeira ou no máximo segunda vítima atingida pelo assassino. No Brasil, a chacina de Realengo em 2011, bastava um funcionário ou professor da escola armado para que o assassino das 12 crianças inocentes fosse parado. A carnificina só parou quando o assassino foi baleado por um policial que invadiu a escola, tarde demais, para as 12 vidas perdidas. É óbvio, podia não evitar todas as mortes, mas boa parte delas. Então, esse negócio de a gente não poder se defender. Se você é cristão, olha, isso não é um tema polêmico. Não. Pastor, está defendendo aí que o povo possa se armar, se defender. Não é um tema polêmico, gente. Assista a minha série, O Cristão e as Armas. E outra coisa, o rapaz atacou com uma machadinha. Esses dias, lembra? Um garoto atacou com faca e matou uma professora. E aí? Vamos proibir a machadinha? Vamos proibir as facas? Jesus disse
A maldade procede do coração humano, não das coisas. Não das coisas. Segundo, a injustiça, né? A justiça que é injustiça. Aqui no Brasil se fala em reabilitação de preso pelo Estado. Na Bíblia, a ideia da punição tinha a ver com o cumprimento da justiça. Matou, tinha que morrer. Me parece justo, né? A ideia lá do olho por olho, dente por dente, que todo mundo mete o pau, nem sabe o que está falando. Não, olho por olho, dente por dente era só uma figura para retratar a justiça, que a punição fosse adequada. Era uma linguagem figurada para retratar que a punição seja adequada, nem mais e nem menos, mas justa, na proporção de cada delito. Essa é a ideia. Então matou, tem que morrer. Como um dia o Bolsonaro disse, nunca vi um cara que matou, que foi morto, pena de morte, voltando para matar outras pessoas. Me parece muito óbvio. Então, o Estado não pode reabilitar ninguém. Isso quem faz é Deus, por meio da igreja, da pregação do evangelho, da obra da igreja. Então essa ideia, a própria ideia de reabilitação pelo Estado já é injusta. O Estado é vingador da justiça, diz Paulo em Romanos. Ele deve efetuar justiça. O Estado não pode ser misericordioso. Nós devemos ser. A igreja deve ser. O Estado não. O Estado tem que ser justo. Um Estado misericordioso é um Estado injusto. Um Estado que olha para o bandido e diz, não, vamos ser misericordiosos, vamos deixá-lo embora. Isso é injustiça. Isso é injustiça. Me disseram que esse rapaz já havia esfaqueado o padrasto. E aí era de menor. Vocês confirmem para mim aqui, por favor, se é verdade isso, aqui nos comentários. Mas tá bom, ainda que não seja em relação a ele, a gente sabe de muita gente assim. O cara vai, comete crime, sai, é livre e volta a cometer crimes. São maníacos. A punição tinha que ser a pena de morte ou prisão perpétua. Veja o Brasil. O cara mata e aí mata a mãe. Aí ele sai no dia da mãe, no dia das mães. Vê se isso é justiça. Então isso contribui para um espírito de impunidade em que as pessoas falam, não vale a pena ser bom porque, tá vendo, a gente faz o que é errado, não é punido. Então isso tudo contribui. Isso também não é, obviamente, uma característica única da esquerda, mas a esquerda gosta disso. E por fim, isso aqui é coisa da esquerda, vitimismo. Como que isso fomenta esse tipo de desgraça? Os homens são vítimas da sociedade, da desigualdade social e por aí vai. Esse é um dogma da esquerda. Isso tira a responsabilidade. Olha, tudo aquilo que tira a sua responsabilidade é coisa do capeta. Se é um pastor, se é um doutor, um juiz, não interessa. Uma ideologia, tira a sua responsabilidade é coisa do diabo. Porque a Bíblia fala que a obra do Espírito Santo é nos convencer de pecado, ou seja, é mostrar para nós que nós somos responsáveis por nossos pecados. Mas a obra de Satanás é outra. É como lá no jardim. Não, Deus disse que era pecado, que vocês iam morrer. Não, pode ir, não vai ter nada, não tem problema nenhum. É coisa do capeta. Alguns estão dizendo, ele teve um surto psicótico. E aí, geralmente, quando falam isso, é para eximir o cara de culpa, ele não tem culpa. O psiquiatra Thomas Szasz disse o seguinte, uma blasfêmia para a psiquiatria é dizer que até os paranoicos são responsáveis. E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa, ter esse senso de responsabilidade. Sabe, na Bíblia, como que a Bíblia descreve um psicopata? O mundo moderno vai descrever um psicopata como alguém tadinho. Ele é vítima do seu corpo, vítima do seu cérebro que não funciona corretamente. Na Bíblia, é simplesmente, e eu não estou aqui nem anulando o fato de que há pessoas com problemas cerebrais. O cérebro sendo um órgão físico, ele fica doente, isso é óbvio. Mas nem isso anula, não, a responsabilidade humana. Isso não anula. Na Bíblia, um homem que pratica monstruosidade é simplesmente um homem comum que foi deixando o pecado tomar conta, e aí então cometeu monstruosidades. Como, por exemplo, Davi, era o homem segundo o coração de Deus. Não tinha nenhuma anormalidade cerebral, não. Ele adultera. E aí o que ele faz? Ele mente. E aí, não sendo bastante para cobrir a mentira, o que ele faz? Ele age como um monstro. Ele arquiteta, ele pensa no jeito de levar o marido de Betseba para a batalha, coloca na frente da batalha, aí o cara morre. Assim, age de maneira monstruosa. É o homem segundo o coração de Deus. Mas foi deixando o pecado tomar conta, cometeu essa monstruosidade. Então, é isso. Assumirmos a responsabilidade por nossos atos. Em Romanos capítulo 1, Paulo passa longos versículos com uma frase, tais homens são indesculpáveis. Várias vezes ele diz isso. Tais homens são indesculpáveis. Ou seja, ele está o tempo inteiro colocando o homem no banco do réu
E aí, no banco dos réus, e aí o homem toda hora fala, não, mas olha, eu não sabia, olha, mas olha, Aí Paulo aniquila todos os argumentos. Todas as desculpas que os homens dão para pecar, Paulo diz, mentira, vocês pecam porque vocês querem, vocês são responsáveis. Ah, não, porque foi o governo, mentira, você que quis. Não, porque foi o meu cérebro, mentira, você é responsável. Não, porque... Não, você é responsável. Na Bíblia, cada um será julgado por seus atos. Cada um é responsabilizado por aquilo que fez. Não é o meio, não é o governo, não é o seu corpo, é você. Você é o responsável. Lembra lá em Gênesis? Adão, por que você fez isso? A mulher que tu me deste. Eva, a cobra. Mas e Deus? Como que Deus lidou com cada um? Primeiro que Romanos vai dizer que o pecado entrou por meio de Adão. Mas quem pecou primeiro, quem pega lá a fruta é Eva. Mas por que Deus responsabiliza em primeiro lugar Adão? Porque ele é o cabeça. Ele é o líder. Mas mesmo assim, Deus não diz que a culpa é só de Adão, não. Ele pune todo mundo. Ele pune Adão, ele pune Eva, ele pune a cobra. Ele responsabiliza cada um, de acordo com o seu pecado. Eu vou encerrar esse vídeo falando sobre Jeffrey Dahmer. Eu tenho aqui alguns vídeos sobre ele. Foi recentemente lançada uma série na Netflix sobre ele. E ele matou um monte de gente. Lembra da história? Ele era um canibal. Ele matava as pessoas, tinha relação com essas pessoas, depois de mortas, e devorava, se alimentava. Ele era um canibal, se alimentava dessas pessoas. E aí, um entrevistador foi entrevistá-lo juntamente com seu pai do lado. E o tempo todo tentando dar uma explicação oriunda da psicologia. Freud explica. Não, de acordo com Freud, olha, foi um trauma passado. E ele disse, não. Essa foi a última entrevista que ele deu. Não, a culpa é minha. Mas o seu pai... Não. É engraçado porque, se não me engano, ele chega até a dizer isso. Em inúmeros outros lares, tem algo muito parecido com... Muitas crianças vivem em outros lares, algo muito parecido com aquilo que eu vivi na minha casa. E nem por isso saíram fazendo o que eu fiz. O entrevistador ficou meio que em choque, porque ele queria justificar, não, foi um trauma do passado, alguma palavra que o seu pai falou, algum abuso que você sofreu. Você não, no final das contas, você não é culpado. Inclusive, no dia do julgamento dele, ele disse que os psiquiatras falaram que ele não tinha culpa, porque ele era doente, e ele estava muito satisfeito com isso. Isso no dia do julgamento. Mas essa entrevista aqui que eu estou contando para vocês foi depois desse julgamento. Aí ele já não pensava mais isso. Antes ele achava, não, a culpa é porque eu sou doente, aí ele estava em paz. Ele disse isso no dia do julgamento. Tem vídeo dele aí, você pode assistir. Mas nessa última entrevista ele havia mudado de opinião. Ele falou, não, a culpa é minha e minha e de mais ninguém. Não é do meu pai, nem da minha mãe, nem de ninguém. A culpa é minha. O entrevistador perguntou para ele, quando que você passou a ter essa noção de responsabilidade? Aí ele diz assim, quando meu pai me enviou um material sobre criacionismo. Ou seja, ele era ateu. Acreditava na teoria da evolução. Aí ele disse assim, quando você não crê em Deus, você não tem senso de responsabilidade, de certo ou errado, de que um dia você vai ser julgado por Deus. E aí ele conta, ali ele se converteu. E eu acredito mesmo que ele se converteu. Acredito mesmo. Então, enfim, o quanto que hoje as pessoas estão fugindo da sua responsabilidade. É sério. É sério. Quando você faz isso, talvez você não vai sair matando criança, mas você está mais perto de ser um monstrinho a cada dia. Quando você fica dando desculpas. Porque foi o Estado, porque foi não sei o que lá, porque foi uma ideologia. Tudo isso são tentações para mim e para você, para que a gente peque. Um ambiente familiar ruim, tudo isso é uma tentação. Mas no final, cada um é responsável por aquilo que faz. Por isso, gente, preguemos o Evangelho. Preguemos, não há outro caminho, sempre é isso, pregar o Evangelho. Oremos para que essas ideologias esquerdistas percam força, desapareçam a cada dia. Tentemos votar de maneira correta. E nos arrepender de nossos pecados, pedir que Deus tenha misericórdia de nós, dessa política maligna que domina o nosso país. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos buscar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. E Ele é o único caminho também, inclusive, para suportarmos as angústias mais profundas, como uma angústia dessa de perder o filho. Não consigo imaginar, a não ser por meio da fé em Deus, conseguir superar um momento desse. Que preguemos o Evangelho, que a palavra de Deus seja pregada, tanto para combater o mal, quanto para consolar aqueles que choram.